Olá, o estudo dessa semana está sendo dedicado para a pronta recuperação de Reuven ben Dvora. O estudo de hoje, 169, tem uma única proibição, que é a proibição de comer um korban que ficou pigul. Já vamos explicar o que é o pigul, mas só recapitulando, ontem mencionamos que durante o processo no qual o korban, o sacrifício é oferecido, ele pode tornar-se inválido. E mencionamos por passagem que até mesmo um pensamento pode transformar um sacrifício inválido. Há vários pensamentos que podem tornar um sacrifício inválido, mas tem um que se destaca e que transforma o sacrifício em pigul. Outros pensamentos apenas tornam-o inválido, e tem um pensamento que o torna pigul, que é uma abominação, é uma invalidez maior. Como um animal como um sacrifício pode se tornar pigul, que é no momento em que o Kohen está oficiando e sacrificando aquele animal, se ele tem algum pensamento indevido, no qual ele está pensando em comer, planejando em consumir a carne desse sacrifício, ou em sacrificar uma parte dessa carne após o prazo predeterminado pela Torá, então isso transforma o korban em pigul, pois todos os sacrifícios eles têm um prazo até quando eles devem ser consumidos. Tem korbanot que ele tem que ser consumidos no dia do sacrifício e na noite que se segue. Há sacrifícios que você pode comer eles até o final do dia seguinte, mas eles têm um prazo final até quando se pode consumir a carne daquele korban, e o mesmo se aplica com as partes do korban que eram queimadas no altar, que eram oferecidas no altar, que elas também tinham um prazo até quando elas deviam ser oferecidas no altar. E se o Kohen, enquanto ele está oficiando, enquanto ele está oferecendo aquele sacrifício, pode ser no abate, pode ser na hora que ele está aspergindo sangue sobre o altar, ele tem em mente que ele vai consumir essa carne, ou que essa carne vai ser consumida por alguma outra pessoa, ou que ele vai sacrificar essa carne após o prazo predeterminado pela Torá, isso torna o sacrifício em pigul, em algo abominável. E nesse momento, essa carne, esse sacrifício, ele torna-se proibido para o consumo, apesar que tudo foi feito, as ações foram todas corretas. Por ter esse pensamento indevido durante o procedimento, isso torna o korban em pigul, e agora há uma proibição de consumir a carne que ficou, esse sacrifício que tornou-se pigul. E ele entra o Maimônides entra numa longa discussão para mostrar e especificar qual é o versículo na Torá que adverte, que especifica essa proibição, e qual é o versículo que menciona a punição dessa proibição. Mas só para fazer um resumo, ele menciona que a punição para essa proibição é o karet, que é a morte prematura, caso foi consumido, caso a pessoa transgrediu essa proibição de uma maneira propositalmente. Se foi involuntariamente, em outras palavras, ele não sabia que essa carne era pigul, ele comeu pensando que ele estava comendo uma carne do sacrifício, tudo direito, mas ele não sabia que era pigul, ele não sabia que esse korban ele tornou-se inválido. Às vezes podia ser um outro Kohen, o proprietário, que não sabia que o Kohen equivocou e teve um pensamento negativo, ninguém vê o pensamento dos outros. Então, mas depois se descobre que esse korban ficou um pigul, então a pessoa deve trazer um korban hatat, ele deve trazer um sacrifício que se chama hatat, que é um sacrifício para certos pecados cometidos involuntariamente. Então esse é um dos pecados que, se foi cometido involuntariamente, se traz um hatat.